Olá, eu sou o Duda Teixeira e essa é mais uma entrevista para a revista Cruzoé. O assunto dessa conversa é sobre os atropelos do STF no julgamento dos réus dos atos de 8 de janeiro. E para falar sobre isso, a gente convidou o Gustavo de Almeida Ribeiro, que é defensor público. Gustavo, está por aí? Deixa eu ver se aparece sua imagem. Isso, Gustavo, seja bem-vindo a essa entrevista da Cruzoé. Muito obrigado, Duda. Boa tarde. Gustavo, enfim, antes de entrar nas questões relativas ao julgamento, então, dos réus do 8 de janeiro, você podia só começar explicando um pouquinho para a gente o que é um defensor público, só assim, para quem não tem muita noção do assunto? Perfeitamente. Bom, o defensor público é aquela pessoa que é paga pelo Estado, assim como o juiz e o promotor, mas para fazer a defesa das pessoas carentes, ou seja, das pessoas que não têm condição de pagar um advogado. Existe, assim como na magistratura e no Ministério Público, o defensor federal, que é o meu caso, e o defensor estadual. O defensor federal atua na Justiça Federal, na Justiça da União, e o defensor estadual na Justiça dos Estados. A Defensoria Federal, por exemplo, que é meu caso, ela atua tanto na área criminal, fazendo a defesa de pessoas acusadas criminalmente por diversos crimes federais, e também em outras áreas que dizem respeito à justiça federal, como, por exemplo, direito previdenciário, questões envolvendo a Caixa Econômica Federal, as universidades federais pelo país. Então, esse é o trabalho do defensor público, é atender e orientar as pessoas, né, em termos jurídicos, que não tenham condição de constituir o seu advogado, tanto na área federal quanto na área estadual. Né? O meu caso específico, a área federal, mas existem defensores para as mais diversas áreas da justiça brasileira. Tá. Gustavo, mas você, no caso específico do federal, você cuida do Supremo Tribunal Federal, não é isso? Exato. É uma carreira estabelecida mais ou menos nos moldes da carreira do Ministério Público Federal, em que o defensor-geral ele atua no STF, assim como o procurador-geral. Como são muitas as demandas, o procurador-geral escolhe alguns colegas, chamados subprocuradores gerais, para atuarem com ele no STF, para darem conta daquela demanda muito grande. A mesma coisa na defensoria. Eu sou da parte mais antiga da carreira, então ajudo o defensor-geral na atuação perante o STF, com mais outros colegas, considerando o volume enorme de processos que nós temos lá. Então, eu, pessoalmente, atuo já exclusivamente no STF há 16 anos. Joia. Bom, Gustavo, então vamos entrar agora no assunto dessa conversa, que é, então, esse julgamento dos réus do 8 de janeiro. Bom, já são aí mais de 300 denunciados, né, que então, são réus agora. Agora, essa investigação, então, está acontecendo dentro do STF, né? O julgamento é no Supremo Tribunal Federal. Isso daí, do seu ponto de vista, está correto ou eles deviam estar sendo julgados em outras instâncias? Bom, na opinião da Defensoria Pública, nós temos feito essa manifestação nas defesas que apresentamos para centenas de pessoas, algumas já julgadas, outras em julgamento, outras que serão ainda, né? A denúncia vai ser recebida, na verdade, né? Não é o julgamento final ainda. Mas nós temos reforçado e feito manifestações no sentido de que o STF não seria o foro competente para julgar essas pessoas. Por quê? Porque são pessoas que não exercem funções que justifiquem foro por prerrogativa, que é aquele foro especial que existe para determinados tipos de cargos, como ministro de Estado, parlamentares, governadores, que não são julgados no primeiro grau, próprios juízes, e esse é um chamado foro por prerrogativa de função, que a gente popularmente chama de foro privilegiado. Esse tipo de situação, esse tipo de foro, ele é previsto na Constituição para situações específicas, para pessoas específicas. E não é o caso dos assistidos à Defensoria Pública, nesse caso dos atos de 8 de janeiro. São pessoas simples, pessoas que não têm qualquer
atividade parlamentar, ou são de cargo público, e que estão sendo julgadas no STF por uma suposta conexão, uma suposta ligação com detentores de foro, ligação essa que, com respeito ao STF, mas com discordância, ainda não se mostrou, não se justificou, e acabam sendo julgadas nesse último, essas pessoas estão tendo seus atos julgados nesse último grau, mas, no meu entender, sem razão para tanto, sem que exista uma justificativa concreta, né? Porque seria necessário uma mostra de uma conexão entre essas pessoas, de um concurso na atuação entre essas pessoas que nós estamos defendendo e detentores de foro, que definitivamente não me parece existir, salvo muitas ilações que ainda não foram devidamente comprovadas. Agora, eu lembro que no julgamento do Mensalão, que aconteceu no STF, existia mais claramente essa conexão, né, de pessoas que não tinham foro, que foram julgadas no STF porque tinham uma conexão com pessoas, com políticos com foro, né? Agora, nesse caso dos atos de 8 de janeiro, essa foi a alegação inicial, então, do tipo, olha, nós provavelmente vamos ter pessoas com foro, então traz todo mundo que não tem foro aqui, é isso? Creio que seja isso, misturado também com o desdobramento dos inquéritos de fake news, dos inquéritos de atos antidemocráticos, um pouco de cada coisa. Essas coisas foram se somando para se chegar a esse entendimento de competência do STF. A situação é muito diferente, eu posso falar daquele processo do chamado Mensalão, ação penal 470, porque atuei na defesa de um dos acusados que não tinha foro, que era uma pessoa comum também, mas há uma diferença no sentido de que ali o que se acusava é de que havia uma atuação orquestrada, em conjunto daquelas pessoas, com ligações entre aquelas pessoas. Nesse caso agora, estamos falando de quase aproximadamente 2.000 pessoas, muitas das quais, eu diria, a imensa maioria dessas que estão presas, nunca tiveram qualquer contato com qualquer político detentor de foro, com qualquer pessoa que justifique o foro no STF. E acho que esse alargamento muito grande da competência são atos antidemocráticos, isso acaba criando uma insegurança jurídica muito grande. Então, acho que são situações bem distintas, da ação penal 470, Mensalão e agora, e acho que há um excesso ao se colocar todo mundo na mesma situação, 2.000 pessoas, sendo que muitas delas, como eu falei, a imensa maioria não tem qualquer conhecimento ou qualquer contato com político. Há pessoas que, assim, sequer sabem direito. Eu fui perguntado por algumas pessoas sobre o que elas falaram, o que elas acham do parlamento, do GSI. Eu falei, olha, boa parte das pessoas com quem eu conversei não faz a menor ideia do que seja isso. Enfim, acho que no começo ali o Alexandre de Moraes imaginou, bom, vamos pegar todo mundo, porque em algum momento vai entrar alguém com foro, e se alguém com foro é Jair Bolsonaro, e aí não tem nada ainda que envolva alguém, alguma evidência de alguém com foro, né? Mas aí o STF poderia simplesmente pegar agora e remeter isso para a primeira instância, onde deveria estar o caso, ou não? Já passou o tempo? Não, poder pode, e até uma pergunta que eu me faço, e eu e os colegas estamos conversando sobre isso, porque o recebimento da denúncia é tão somente o primeiro passo, né? Porque agora, sendo recebidas as denúncias, como acho que serão, é preciso instruir esses processos. Ou seja, produzir provas, ouvir testemunhas, tanto do Ministério Público, quanto das pessoas que tiveram a denúncia recebida. Então, a pergunta que se impõe é: o Supremo Tribunal Federal dará conta de fazer isso sozinho? Né? Porque as pessoas têm direito de rolar testemunha. Mesmo que o MP, por exemplo, escolha 5 e esteja satisfeito com 5, mas cada acusado tem direito de rolar as suas. Imagine isso multiplicado por 2.000. Né? E isso tem que ser feito, ainda que não seja o ministro pessoalmente, não será. Isso não precisa do colegiado, é diferente do recebimento da denúncia, do julgamento, que aí tem que ser o colegiado. Mas ainda que seja por
juízes, instrutores, magistrados que trabalham no gabinete, a não ser que seja feita uma força-tarefa para isso, como foi feita a força-tarefa da audiência de custódia. Uhum. Ou seja, uma força-tarefa para se ouvir as testemunhas, para se fazer as audiências. Mas possível não sei qual vai ser a medida do ministro, mas digo que acho que vai ficar quase que assim inviável manter tudo isso no STF. Agora, a não ser, como eu falei, que seja feita realmente uma força-tarefa com, sei lá, 50 juízes, porque, né, imagine 2.000 audiências só para ouvir testemunho. Sim. Gustavo, agora, no caso do julgamento ser mantido no STF, isso atrapalha a defesa dessas pessoas em alguma outra questão? Bom, na verdade é o seguinte, nós já estamos nos preparando para essa próxima fase, ou seja, tentando contato com as pessoas que estão tendo a denúncia recebida, buscando datas, buscando informações, buscando nomes de testemunhas, porque, por exemplo, houve pessoas, e o próprio voto do ministro André Mendonça fala disso, que chegaram em Brasília no domingo à noite. Então, como elas podem ter participado de qualquer ato de vandalismo, de quebradeira, de instigação? Como é que você pode instigar uma coisa que já aconteceu? Né? Então, esse tipo de coisa, essa fase agora, porque a fase do recebimento da denúncia, que é a que está ocorrendo, ela ela lida mais com questões processuais, menos com questões de fundo, questões detalhadas de cada acusação. E agora, na fase da instrução, é que a gente busca mostrar, colocar realmente a situação de cada acusado. Uhum. Então, assim, nós estamos tentando, apesar das dificuldades, pela quantidade de processos e quantidade de defensores, fazer essa defesa da melhor forma possível. O prejuízo, o problema que eu vejo é que não existe recurso quando já se está no último grau. Ou seja, o que acontece muitas vezes? Quando eu me deparo com uma prisão que eu considero excessiva no primeiro grau, o recurso é para o segundo grau. Se for federal, é TRF, se for estadual, TJ, né, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, e assim por diante. Aqui no caso, quando a gente se depara, por exemplo, com uma prisão que a gente considera excessiva, a gente pede ao ministro que reconsidere, faz o agravo e, às vezes, faz o habeas corpus. Só que, por exemplo, o agravo, ele é julgado pelo colegiado, só que ele depende do próprio relator pautar. E o habeas corpus, via de regra, os ministros que recebem habeas corpus contra um colega dizem que não cabe. Então, a dificuldade de se começar já no STF é isso, é porque, assim, por assim dizer, não há muito para onde ir depois daqui. Ah, mas então isso valeria também para todos os detentores de foro. Verdade, mas é bom lembrar que esse é um caso completamente diferente dos outros de foro. Mesmo o chamado mensalão foram 40 pessoas. Nesse aí, cada recebimento de denúncia tem 100, 200, 250. E muitas dessas pessoas presas ainda. Então, é uma situação bastante distinta, né? Pela quantidade de pessoas, por serem pessoas que não têm foro por prerrogativa e por serem pessoas que estão presas. Dificilmente a gente encontra, em caso de ações penais originárias, pessoas que respondam presas. Isso é excepcionalíssimo. E nesse caso, não. E não tem para onde fugir muito, porque assim, a lei estabelece situações em que se permite prisão preventiva ou não. Se a pessoa está com prisão preventiva decretada, a gente fica praticamente a depender do ministro relator revogar. Porque se a gente entrar com HC com outro ministro, ele vai dizer que não cabe. Sim. E se é no primeiro grau, a gente tem sempre a chance de subir, de ir escalando os degraus da organização judiciária. Nós temos quantas pessoas nesse julgamento em prisão preventiva? Você tem uma ideia? Eu calculo que por volta de 300. Porque isso varia um pouco, às vezes algumas são soltas, outras são presas depois, porque nem todos que estão presos foram presos no dia, né? A maioria absoluta, sim,
mas houve pessoas que foram presas depois. Então, eu acho que hoje estamos por volta de 300. Uma curiosidade, essa pessoa que você citou que chegou em Brasília no domingo à noite está em prisão preventiva? Eu tenho que olhar se essa pessoa Ah, específica está em prisão preventiva. O que acontece, e isso vale não só para a questão da prisão, mas também para a questão da condenação, é que muita gente alegou, e eu não me lembro exatamente dos nomes de todas, porque são muitas as situações, uhum, e eu lidei com tudo quanto é tipo de coisa, inclusive conversando com colegas, né? A Defensoria fez um grupo de trabalho. A Defensoria ela foi fazendo grupos de trabalho, tanto para as audiências de custódia, com a ajuda, inclusive, nessa fase da Defensoria do DF. Depois nós pedimos a liberdade. Depois nós fizemos um grupo que tem 3 colegas que estão exclusivamente para esse processo, eles não estão fazendo outra coisa, e nós vamos ajudando também. Então, mas foi uma profusão muito grande de informações sim. simultâneas. Então, eu não sei dizer especificamente se estão. Essas pessoas estão presas, o que não é difícil. Agora, que tem gente que disse, olha, e não foram poucas, cheguei em Brasília, já tinha acontecido a confusão, eu cheguei de noite, eu fui para o QG, porque eu fui para lá com o meu ônibus, mas quando aconteceu o fato, a invasão, o tumulto na Praça dos Três Poderes, eu sequer estava em Brasília. E isso faz toda a diferença para a condenação, porque se você está sendo processado por instigar um crime, se você nem está no local, como é que você instigou? Né? Uhum. Isso faz muita diferença. Independente, se a pessoa estiver presa, pior ainda, mas mesmo sem estar presa, para fins de condenação, faz toda a diferença. Claro. Agora, Gustavo, uma das coisas que se falou nas peças de acusação é que elas não foram individualizadas, né? Então, às vezes a acusação de uma pessoa, o juiz ali copiou, colou no da outra, e não tinha nem informação obtida pelas câmeras de segurança, né, mostrando onde estava cada pessoa em cada momento, e nem informação do que aquela pessoa teria feito ou quebrado ali, por exemplo, de patrimônio público. Isso daí não é uma coisa que facilita a defesa? Sem dúvida, principalmente ter acesso a esses dados, essas informações, essas imagens, facilita, principalmente para quem foi acusado de ingressar e quebrar, né, o patrimônio público. O acesso a essas filmagens vai ajudar, pode, por um lado, piorar a situação de quem foi flagrado, né, praticando atos de vandalismo, mas também vai facilitar e melhorar muito a situação de quem, e nós ouvimos muito essa narrativa de quem às vezes ingressou num prédio para se proteger. Várias pessoas nos disseram, para nós defensores, não foram poucas, e não fui só eu que ouvi isso, colegas também ouviram, que ingressaram em prédios públicos porque, por exemplo, eu atendi pessoas de 70 anos, mais de 70 anos, mulheres, idosas, magras, pequenas, que às vezes as próprias forças que estavam ali de segurança não souberam identificar, não sabiam dizer se fardado, não fardado, mas as próprias pessoas que pareciam estar ali tentando acalmar a situação disseram, olha, a senhora entra naquele prédio ali e senta ali no chão, fica ali no cantinho, porque vão pisotear a senhora daqui a pouco, ou vão atingi-la com bomba de gás, e a senhora vai se machucar. Então, isso foram coisas que a gente ouviu com alguma frequência. Ou seja, ainda que a pessoa tenha entrado no meio da confusão, não foi com nenhum objetivo de estragar o patrimônio da União, mas de se proteger no momento de tumulto. E é claro que isso tem que ser tratado de forma diferenciada. Então, as imagens podem ajudar e podem mostrar isso. Além disso, com relação à sua fala inicial das denúncias, realmente foram feitos, por assim dizer, pode haver exceções em alguns casos, mas, como regra, 2 grupos de denúncia. As denúncias de quem estava no QG, que tem crimes mais leves, inclusive nessas denúncias a própria PGR pede a soltura das pessoas com medidas cautelares diversas, como tornozeleiras, e a denúncia das pessoas que foram à Praça dos Três Poderes. Então, foram 2 grupos, para a maioria das pessoas, divididas nesses, né, estão abrangidas nesses 2 grupos. Mas dentro de cada grupo,
o que se afirma sobre a conduta é muito parecido, as denúncias são muito parecidas dentro desses dois grupos. Não há qualquer tipo de diferenciação, e como eu falei, mesmo quem esteve na Praça dos Três Poderes, a conduta é distinta de acordo com o que a pessoa fez. Ir à Praça dos Três Poderes e ficar em pé no gramado é uma coisa. Ir à Praça dos Três Poderes e realmente jogar uma pedra numa vidraça de um tribunal é outra, né? Sim. Então, e realmente as denúncias não fazem qualquer diferenciação desse tipo. Elas fazem diferenciação de duas formas. Ficou no QG, foi para a praça. E isso é muito, e saber essa diferença é muito importante, porque, como eu falei, é muito distinto, né? E você, na hora de uma condenação, eventualmente, de um julgamento de mérito, é importante ter conhecimento com detalhes do que cada pessoa fez e, para isso, as imagens são fundamentais. Gustavo, no inquérito do Fim do Mundo, uma reclamação constante dos advogados era de que eles não tinham informação, eles não sabiam, às vezes, nem do que eram acusados os clientes, né? Faltavam transparência, né, para o STF, nesse caso do inquérito do Fim do Mundo. Atualmente, como é que você vê isso? O STF está colaborando, assim, em passar informações, em dar detalhes? Bom, o que nós temos pedido, nós temos conseguido. Isso aí eu não posso negar. Com relação. Havia uma certa dificuldade, principalmente no começo, por conta do que é sigiloso, porque o que é sigiloso não é que a gente não estivesse conseguindo acesso, mas às vezes demora mais, porque o que é sigiloso no STF é físico, então você tem que, às vezes, ele está na PGR, então você não consegue acesso imediato, tem que esperar voltar da PGR, mas temos conseguido. Isso aí não tem sido... O problema é que a quantidade de coisas, de pessoas, de crimes, de acusados, acaba gerando uma dificuldade grande, que não decorre de má vontade do STF, mas que decorre da própria situação, né? Porque uma quantidade enorme de pessoas, de fatos, e aquilo ali às vezes vai se desdobrando em documentos distintos, virando não um verdadeiro, ainda que virtual, mas um calhamaço virtual, né? Então a grande dificuldade para a gente não é nem tanto o acesso, mas conseguir lidar, porque, né, com uma profusão de situações, de casos, de documentos absurda, assim, enorme, né? E como eu falei, que vai se desdobrando em outros processos, em outros números. Então, assim, o que às vezes poderia ser melhor, ou uma organização melhor para a gente entender o que está acontecendo, mas dificuldade de acesso realmente a gente não tem tido. Agora, algumas imagens também, assim, como esse caso agora que foi divulgado pela CNN, também a gente não tinha tido acesso, né, até então. Agora, Gustavo, em relação a... Bom, as pessoas que têm mais poder aquisitivo conseguem pagar um advogado para defendê-las, né? Aí no STF. Entre esse universo aí dos réus do 8 de janeiro, a maior parte tem condição de pagar advogado? Como é que você vê o nível econômico dessas pessoas? Bom, há os que têm, mas eu não sei dizer se é a maioria, não. Pelo contrário, as pessoas, pelo menos que eu atendi na condição de defensor público, são pessoas de baixa renda, são pessoas que têm uma condição socioeconômica baixa. Atendi pessoas, por exemplo, que são vendedores ambulantes de picolé, cuidadoras de idosos, professores com salário baixo, pessoas que recebem benefício assistencial, pessoas que recebem aposentadoria no valor de um salário mínimo, ou pouco mais. Então, muitas pessoas, não sei dizer percentual, mas muitas pessoas, inclusive que vieram para a Defensoria Pública, são pessoas que estão longe de serem pessoas abastadas, pessoas com condições financeiras elevadas. Boa parte de pessoas realmente dos atendidos pela Defensoria, eu poderia dizer que da Defensoria é totalmente majoritário, é formada por pessoas pobres, pessoas com renda
bastante reduzida, ao contrário da ideia que se teve muitas vezes, e eu já ouvi isso em vários lugares, de que seriam pessoas ricas. Não, majoritariamente não. Atende pedreiro, pessoa desempregada, colegas que atenderam pessoa em situação de rua. Então, nem de longe, pessoas, por exemplo, um dos casos era uma pessoa que, nesse não fui eu que atendi, foi um colega, mas era uma pessoa que morava nos fundos de uma igreja. As pessoas da igreja vieram e falaram: olha, tem lugar no ônibus, você quer ir também para Brasília, passear? Ou seja, nem de longe são pessoas de alto poder aquisitivo. Então, no caso da defensoria, posso dizer que a imensa maioria está longe disso. São realmente pessoas carentes, que não teriam a menor condição de constituir advogado, a não ser que fosse uma coisa assim, o advogado fazendo um trabalho gratuito. Mas pagar por esse serviço, muito difícil. Até porque é bom lembrar que boa parte das pessoas não são daqui, né? A boa parte das pessoas não provém de Brasília, é de fora. Tá. Ou seja, ainda teria que ter contato com o advogado aqui. E parte das pessoas ainda que ficou preso, ou que ficou preso um tempo, ainda teve toda a sua questão financeira desorganizada nesse período, né? Sim. Gustavo, agora eu vi também que em alguns casos a defensoria oferecia o serviço e a pessoa respondia: não, eu tenho advogado. Mas aí depois o advogado procurava a defensoria. Por que isso acontece? Por várias razões. Às vezes por desconhecimento, às vezes a pessoa contratou o advogado para audiência de custódia, ou a família, e só para audiência de custódia. E continua achando que tinha advogado. Às vezes por uma questão de gosto, de achar que às vezes a defensoria não vai prestar um serviço adequado, um serviço de qualidade. Pode acontecer também, isso existe. Às vezes por desconhecimento, vários fatores, assim, né? Até por questão de achar que não precisa, ou que o advogado vai fazer um serviço melhor, por esses fatores todos, né? A gente viu um pouco de tudo, um pouco de cada uma desses motivos, por assim dizer. Gente que não confia muito no trabalho, gente que às vezes o advogado esteve lá e realmente, mas depois não tomou medidas, porque isso também aconteceu, né? Ou seja, o advogado a pessoa estava presa em Brasília, ele foi lá e conversou, mas depois não tomou nenhuma medida. Então, para o STF, essa pessoa está sem advogado. Mas para ela, como ele foi lá conversar, ela tinha advogado. Então, teve um tem pouco gente de tudo, por assim dizer. E tem gente que tem recurso só para pagar o advogado para uma parte, mas não tem para o todo, Também. né? Porque às vezes a pessoa está presa, veja, ela de repente perde o emprego. E aí ela se vê sem aquele recurso. Ou então contratou aquele advogado para audiência de custódia, naquele momento ali de desespero, de insegurança do que ia acontecer, mas não tem condição. A defesa criminal é cara, e como eu falei, principalmente, por exemplo, quem contratou o advogado que conhecia, que é da sua cidade. Mesmo que a pessoa não possa fazer as coisas por via teleconferência, por videoconferência, mandar as sustentações orais dessa sistemática virtual são gravadas, mas ainda assim, né, é uma coisa que demanda tempo, dinheiro, gasto. Então, Sim. muitas vezes a pessoa não teve condição mesmo. No Tá. começo ela achou que ia ter o advogado e depois viu que não era bem assim. Tá. Gustavo, o tema da nossa conversa são os atropelos do STF no julgamento do 8 de janeiro. Ficou algum assunto de fora aí que vale a pena mencionar? Bom, eu acho que assim, fazendo um breve resumo, como eu disse, o que aconteceram as audiências de custódia. Depois disso, muitas pessoas foram soltas, algumas continuaram presas, depois algumas foram sendo soltas aos poucos. Ainda há por volta de 300 presas, e o processo continua. Foram oferecidas as denúncias, a maioria delas dividida nesses dois grupos. Um grupo de quem foi para QG, ficou em QG, e outro grupo para quem foi para a Praça dos Três Poderes. E o STF tem feito, então, o recebimento das denúncias dessas pessoas em grupos. O primeiro de 100, o segundo de 200, o terceiro de 250, e assim sucessivamente. A defensoria, além de fazer a defesa dessas pessoas, desde a audiência de custódia, depois, agora no recebimento da denúncia, fazendo
as defesas escritas e as sustentações orais. Também continua indo aos presídios aqui do DF, tanto a Colmeia, que é o feminino, quanto ao chamado Centro de Detenção Provisória 2, que é o masculino. E agora nos preparamos para a próxima fase, já recebidas as denúncias, que é a de instrução processual, onde realmente a gente pretende fazer uma defesa mais aprofundada e mais individualizada de cada caso, de situação de cada pessoa. Além disso, nos preocupa muito a manutenção de algumas pessoas presas, mesmo que acusadas de crimes que não cheguem a uma pena superior a 4 anos. E a própria Procuradoria-Geral da República, em sua denúncia, fez destaque disso, chamou atenção para isso, mostrando que esse tipo de crime não justifica a manutenção de prisão preventiva de primários. Então, nós temos a preocupação de fazer a defesa nos processos penais na área fim, ou seja, no processo de condenação propriamente dita, no processo que pode resultar numa condenação, mas também de tentar, da melhor forma possível, atender essas pessoas nos pedidos de liberdade, para que elas possam responder soltas. Eu entendo, como defensor público, que a imensa maioria dessas pessoas não tem qualquer justificativa para que sejam mantidas presas e não possam responder em liberdade. Principalmente porque eu creio que aquelas que são acusadas tão somente de estarem em QG receberão penas, eu espero, que se forem acusadas, se chegarem a serem acusadas, se chegarem a ser condenadas, melhor dizendo, receberão penas mais brandas e, portanto, menos ainda justificado fica a prisão cautelar. É o que eu espero, tanto no que diz respeito à defesa no processo penal propriamente dita, que a gente consiga, pelo menos, diferenciar situações, dar tratamento distinto e evitar que condenações gerais, e no caso da liberdade, especificamente, que a gente consiga, o mais rápido possível, se não para todos, mas pelo menos para a maioria das pessoas que a gente defende, colocá-las em liberdade, uma vez que, no meu entendimento, não há qualquer razão para uma prisão cautelar. A impressão é que a mão do STF aí está pesada demais, né? Porque existem condições para você ter essa prisão preventiva. Eu lembro também, além dessa questão que você citou de ter uma condenação de mais de 4 anos, obstrução de justiça, né? O perigo de sair do país. De reinteração ou de fuga, exatamente. Mas aí fico imaginando aí esses casos que você falou, do vendedor de picolé ou o sujeito que morava atrás da igreja e pegou uma carona no ônibus, né? Enfim, parece que realmente pesou demais aí a mão do STF. Alguns casos, por exemplo, de pessoas presas em QG e que continuam presas, eu sei que foi por conta de postagem em rede social, se não me falha a memória. E são, às vezes, pessoas que têm 20 seguidores em rede social, ou seja, não são influencers, nada disso. Às vezes a pessoa postou alguma coisa, alguma palavra de ordem, alguma coisa assim, e que, assim, que sequer serviu para que ela fosse acusada de um crime mais grave, mas mesmo assim é mantida presa. Então, isso também tem sido usado e, no meu entendimento, isso não justifica a manutenção de prisão cautelar. Ótimo. Gustavo, super obrigado aí pelas explicações. Esse foi mais um episódio aqui de entrevistas da revista Cruzoé. Eu sou Duda Teixeira e conversei com Gustavo de Almeida Ribeiro, defensor público. Gustavo, super obrigado aí pela atenção. Muito obrigado, Duda. Tchau, até a próxima.